Alô, você amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos começando mais um episódio, desta vez recebendo aqui esse rapaz que é um ativista do movimento sindical, um ativista político, Sérgio Verginho. Serginho, eu vou chamá-lo de Serginho porque é assim que ele é conhecido em toda a região. Serginho, conta aqui para os nossos telespectadores quem é você e o que você andou fazendo por aí até chegar aqui, Serginho. Bom dia a todos. Como você falou, a minha trajetória começa de um período do movimento sindical, mas antes disso, eu sou nascido aqui na cidade de Santo André, sou filho daqui da região do Grande ABC, nasci na Príncipe de Gales, nos idos de 1962. Meu pai e mãe, retirantes vindo de Minas Gerais para cá, o sonho do grande ABC das indústrias, do ABC do desenvolvimento crescente naquele período. Então, eu sou o caçula de 5 filhos do seu João e da dona Sebastiana, que vieram morar aqui em Santo André. Meu pai começou trabalhando na Vilares, na Rodia, indústria química aqui. Depois se transferiu para Vilares, trabalhando na área de metalurgia, lá na Vilares em São Caetano, na área de forno, cuidando de forjados, de material nesse sentido, trabalhando em forno. Então eu venho dessa origem, já desde a infância na família, na questão da indústria, na questão metalúrgica. Minha mãe era empregada doméstica, trabalhou um bom período como doméstica também, ajudando nos afazeres da família. Então eu venho desse processo, desse crescimento. Com o desenvolvimento e o crescimento meu e dos meus irmãos, meus pais acharam por bem sair de um espaço de aluguel, tipo um cortiço que existia lá no Príncipe de Gales naquela época, que era muito normal naquela região, tinham vários cortiços, vários lugares assim, compraram um terreno na Vila Suíça, aqui na cidade de Santo André, é onde a gente começou a crescer, se desenvolver nos bairros. A minha primeira escola de formação foi no Brancanione, na escola lá do Vila Suíça, inclusive, junto com os amigos ali. Aí você começa a jogar futebol, começa a participar do esporte do bairro, nesse sentido de convivência. Eu dei uma sorte nisso. Os meninos falavam que eu era bom jogador, pelo menos conseguia chutar as bolas para o gol. Acabei virando centroavante, jogando no futebol amador por vários times daqui da região, na cidade também. Então eu passei um período assim, na minha infância e juventude, nesse cenário também, dentro da área de esporte, praticando esporte, jogando futebol aqui na cidade. Isso depois, até pela idade adulta, continuei jogando futebol. E aos meus 15 anos de idade, eu fui fazer um teste para a escola Senai da Volkswagen. Acabei passando lá, eu e mais outro grupo de mais ou menos 150 alunos que entravam por ano naquele período na Volkswagen. Eu acabei entrando dentro desse grupo e me tornei trabalhador da Volkswagen. Comecei a trabalhar na Volkswagen durante um bom período também como trabalhador na área de ferramentaria, após ter me desenvolvido no Senai. Então, essa trajetória muito parecida com de muitas famílias aqui no ABC, morando nos bairros periféricos. Com certeza, já temos aí duas coincidências nas nossas trajetórias. A primeira delas é que você disse que o seu pai trabalhou na Vilares, o meu pai também trabalhou na Vilares um bom tempo, e eu também trabalhei na Vilares depois de adulto. E a segunda é que você foi para o Senai, eu também fui para o Senai aos 15 anos de idade, é uma coisa assim meio que natural para a nossa geração. Eu sou um pouquinho mais velho que você, mas já era, no meu tempo, já era o caminho natural para a garotada aí de 14, 15 anos de idade. Você falou que jogou bola. O Zezão foi entrevistado aqui. Zezão, dirigente lá do time do Guaraciaba, e o Zezão falou de você, que você jogou no Guaraciaba. Contou um monte de histórias aqui. Mas, Serginho, você foi para o Senai da Volkswagen aos 15 anos de idade. Você tinha 15 anos de idade e em que época? Devia ser 78, 77. 78. Eu entro no Senai em janeiro de 1978.
em abril de 1978, eclode a primeira grande greve dos metalúrgicos aqui na região, na Scania, o companheiro Gilson Menezes fazendo a movimentação dos trabalhadores em apoio com aquela galera dentro da fábrica. Daí vem o movimento sindical, o próprio sindicato e as outras lideranças em apoio a esse levante que acabou acontecendo naquele período na Scania, com os companheiros lá da Scania. Então, eu tinha 3 meses, 4 meses de Senai. Já foi envolvido na primeira grande greve, que foi a retomada, né, do movimento sindical no ABC. Aliás, foi muito bom você ter falado aqui sobre essa coisa do Gilson Menezes, porque tem muita gente que erradamente diz por aí que foi o Lula quem decretou aquela greve da Scania em 78, faz alardeio por aí. O Lula, quem estava lá, sabe muito bem que o Lula entrou naquela greve depois, né? O grande mentor daquele movimento todo que começou na Scania foi o Gilson Menezes. Eu acho que a história não é muito justa com o Gilson. Né? O Gilson tem que ter esse crédito. E eu não vejo ninguém falando isso muito bem. Parabéns por você ter sido fiel. A história. A história, exatamente, a história. Tem que dar crédito a quem tem. Né? Mas vamos lá. Você estava lá na Volkswagen, aí começa a greve. E como é que foi? A garotada do Senai participou da greve? Como é que aconteceu lá? Aquele momento era tão diferente, vamos falar assim. Era algo inusitado naquele momento. Você não tinha uma referência de como seria aquilo ali. Era uma experiência nunca vivida. Para nós, garotos do Senai, e para as próprias lideranças ou para os próprios trabalhadores da Volkswagen naquele momento. Porque quando isso eclodiu na Scania e depois foi se alastrando para as outras empresas na região, quando esse movimento chega na Volkswagen também, mesmo lideranças de peso, que eram dirigentes de sindicato na época, ou vários companheiros que estavam com a gente na fábrica naquele momento, era o caso de Barbosa, era o caso de Gilvaldo, do Paulo Sérgio, o companheiro Humberto, várias lideranças que já faziam parte da direção do sindicato, militavam ali no movimento sindical. Para eles também era novidade aquela lógica do movimento, como aquilo acabou acontecendo. Então era uma coisa muito assim, era muito do planejado, pensar e executar. Você não tinha uma referência de como seria ou que já tinha acontecido. Então era muito, de maneira muito espontânea. Tanto que é visível isso, e às vezes é muito lindo você ver alguns recortes disso, inclusive das falas e as reuniões, as grandes reuniões dos trabalhadores, as assembleias que acontecia tanto nas fábricas ou mesmo lá na Vila Euclides. A falta de estrutura, digamos assim, para se falar, para se passar informação, às vezes você brincando de jogral, um falando dos trabalhadores e repetindo aquilo dentro do próprio grupo, dentro do estádio, dentro dos espaços, mas você percebe a gana e a vontade de mudança e transformação que existia nas pessoas naquele período. Era uma coisa muito linda de se ver, e eu, menino, tinha 15 anos de idade, sabe, você vendo aquela efervescência, aquele movimento todo, e é muito lindo de falar, muito bonito de se ver daquele momento. Foi realmente um momento histórico, né? Muito, muito importante. Mas aí você, depois de formado no Senai, continuou na fábrica. E como é que você se tornou uma liderança, um dirigente sindical? Como é que foi essa trajetória sua de garoto do Senai a diretor do sindicato? Que você falou, por exemplo, do Paulo Sérgio. O Paulo é um exemplo para isso. A gente era da mesma área de ferramentaria, ele e o Humberto. Trabalhávamos praticamente dali, no mesmo setor. Quando eu cheguei menino do Senai para lá, fui acolhido por Humberto, o Sérgio, os caras já tiraram da fábrica, tinha colocado ele para fora da fábrica, naquele período a empresa simplesmente
jogou o Sérgio para fora, acabei fazendo contato com ele depois, quando ele estava nos sindicatos, começou a ter um pouco de referência por alguns grupos de trabalhadores, e depois quando ele se tornou presidente da Federação Estadual dos Metalúrgicos. Aí eu tive uma relação mais clara. Agora com o Humberto não. O Humberto era o tipo do amigão, o conselheiro. A gente, a molecada chegando, o pessoal chegando nas áreas para trabalhar, o cara que te orientava, te falava a respeito do trabalho, te indicava alguns amigos, outras pessoas que você podia conversar, dialogar. Tanto que eu acabei conhecendo, por exemplo, um cara que era aqui de Santo André, o Salvador Bento, na Volkswagen a gente chamava ele de Pelado. O Salvador Bento, quem me apresentou, quem me aproximou do Bento foi o Humberto. Ele falando assim, ó, Salvador, o menino é lá de Santo André, lá da sua cidade. E aí, Salvador trabalhava de torneiro na ferramentaria com a gente também, a gente começou a dialogar. Eu nunca imaginei, por exemplo, que um cara como Salvador Bento um dia seria vereador na cidade de Santo André. Pois é. E do meu grupo de relação da fábrica, daquele povo, foi o primeiro cara que pra gente se tornou como referência como vereador lá na cidade, do meu grupo de trabalhadores ali. Depois acabaram tendo outras pessoas que acabaram se destacando, se enveredando para essa vida, tá? Para essa vida partidária, a vida política, digamos assim. No meu caso, o que me fez me aproximar do movimento sindical foi o departamento de formação dos metalúrgicos. Tinha alguns dirigentes já da minha área, era do grupo de pessoas que eles gostavam para militância, talvez por facilidade de conversar também com os outros trabalhadores e porque eu jogava futebol. Então você tinha relação com grupos de trabalhadores, campeonato interno, campeonatos do clube, da fábrica, aquele papo todo, e tinha uma relação boa com esse grupo de trabalhadores. Essa aproximação fez com que eles me trouxessem para o departamento de formação dos metalúrgicos. E naquele período com uma única ideia, de aproximar mais a classe trabalhadora nos esportes de modo geral. Era uma forma de também fazer com que tivesse essa interatividade. Certo. Então me aproximei do departamento de formação, mas pelo que eu desenvolvia no esporte amador, na realidade, que durante um período eu também estive aqui na cidade de Santo André, na cidade que eu sou morador, como treinador de handebol, de equipes tanto masculina como feminina, nos antigos SEARes de bairro, na cidade. Então a gente dava aula de handebol para os meninos, para meninas, e a garotada também já me conhecia por jogar futebol na região. Então dava aula lá na Aclimação, dava aula lá na Vila Guarani, no SEAR da Vila Guarani, no SEAR da Vila João Ramalho, fazendo esse trabalho também com a molecada, com o pessoal. SEAR era nos anos 80? Nos anos 80. Nos anos 80, quase final dos anos 80 e início dos anos 90. Então isso, na relação na comunidade, isso me ajudou bastante. E no departamento de formação, eu comecei a me aproximar mais próximo de grupos de novos cipeiros, novos garotos que estavam sendo preparados para ser dirigente no processo de formação para a diretoria do sindicato, já com a ideia da concepção de mudança do grupo de sindicato para nessa época, você era diretor do sindicato? Não, eu cheguei como pode-se dizer assim, voluntário do departamento de formação. Existia uma equipe? Existia um corpo de coordenação do sindicato que fazia esse trabalho, alguns técnicos, outros dirigentes, e eles montaram um grupo, vamos falar assim, de lideranças de fábrica, pessoas que eles conheciam, que pudessem ajudar nesse processo de formação. Então a gente ia, tanto aqui na cidade de Santo André, que tinha escolas vinculadas ao Senai, vinculado a Constante Castellani, vinculado ao Senai e vinculado ao sindicato que fazia aula de formação para trabalhadores, aulas de capacitação no Senai e aula de formação na Constante Castellani. E lá na subsede de Diadema, que hoje é o Instituto Novalindu. Perfeito. Então eu comecei participando no processo de formação desses alunos, novos alunos e novos dirigentes. Depois, com o passar do tempo, numa necessidade interna do grupo de trabalhadores da ferramentaria da Volkswagen, eu me torno dirigente. Mas isso já próximo dos anos 2000, mas eu já militava há mais de uma década. É que eu pergunto isso, que eu te conheci no sindicato, de fato você tinha já uma atuação, eu imaginava que você fosse diretor antes
Na época em que eu te conheci, foi por volta de 95, 94, mais ou menos. Um pouquinho antes da Atlas Copco que eu saí lá, deixar Diadema e trabalhei. Por isso que eu imaginava que naquela época você já fosse dirigente. Mas era um grupo, eu me lembro que tinha um grupo que trabalhava na Departamento de Informação. É o mesmo grupo que tinha Gorete, João Vicentim, Sim. né? Tinha o Newton Basile. Conheci esse pessoal ali da minha época. Mas enfim, Serginho, aí você fica no movimento sindical início dos anos 2000, ainda você era dirigente. Sim. Início dos anos 2000, eu me torno dirigente dos metalúrgicos, tanto da direção sindical, eu era dirigente da comissão de fábrica. Eu atuava pró-sindicato na região, fazendo os trabalhos, mas eu era comissão de fábrica na Volkswagen. Dentro da negociação feita com a empresa, existia um espaço de liberação para algumas atividades que eu tivesse que fazer e, após o meu horário de trabalho, eu dava aula de formação nas escolas Senai. Então você viveu aquele processo de transformação da comissão de fábrica e da SUPA, primeiro num sistema único de representação e depois para o comitê sindical. Comitê sindical de empresas. Que comitê sindical de empresa hoje todo mundo é dirigido. Foi uma evolução, eu diria, das relações do movimento sindical com as empresas. E que imagino que tenha facilitado a vida dos militantes dentro das empresas, porque na nossa época, pelo menos na minha época, era muito difícil ser militante dentro de qualquer empresa metalúrgica. Isso nasce, por incrível que pareça, essa concepção de comitê sindical de empresas, isso nasce de um olhar do Vargas, mas em cima de uma fala do Lula. O Lula sempre pregou isso no sindicato, as pessoas mais próximas dele, porque a minha geração já não era tão próxima do Lula. A gente vem de eu sou da terceira geração de dirigentes dos metalúrgicos, olhando o processo de redemocratização. Mas a galera da primeira geração fala muito isso, que era tipo assim, o Lula sempre falava para os caras assim, vocês estão fazendo o que aqui dentro do sindicato? Vamos para as fábricas. Só que naquela época os dirigentes também eles não tinham acesso na fábrica. Alguns inclusive tinham um registro legal como trabalhador, mas a fábrica negociou esse cara, ele tinha que estar fora da fábrica, ele não tinha acesso direto, ele não podia chegar na fábrica e entrando para dentro da fábrica. Tinha que ter permissão. O comitê sindical de empresa ele nasce com esse olhar. Porra, se nós temos que ir para a fábrica, não é da porta para fora, é da porta para dentro. Perfeito. Não é para ficar lá no muro da fábrica parado, numa barraquinha ou numa padaria, num lugar, aguardando o trabalhador sair para conversar com o trabalhador. Tem que estar lá no local, no chão de fábrica, no local de trabalho. Isso nasce de uma concepção de fala do Lula, mas uma ideia na cabeça do Vargas. No pensamento do Vargas, ele fala assim, a gente precisa mudar isso. A gente precisa construir esse espaço de diálogo do dirigente lá no local de trabalho. Com certeza. E o comitê sindical de empresa hoje, em verdade, nos metalúrgicos do ABC, em outras plataformas metalúrgicas e algumas outras categorias, hoje ele já é assim. É negociado com a empresa, esse dirigente ele tem acesso ao local de trabalho, ele tem a negociação permanente, sabe? Ele não tem que esperar a data base ou qualquer momento para discutir a respeito de um assunto. Do mesmo jeito que o empregador também não tem essa necessidade de esperar. Você está lá exatamente para ampliar esse diálogo, e quanto mais amplo for esse diálogo, que tira a necessidade que a gente tinha lá no passado. Você lembra no nosso período? Era 40 dias, 30 dias você parado de braço cruzado, o patrão fala assim, eu acho que eu vou conversar sobre esse assunto. Hoje não. Naquela época, na Atlas Copco, nós tivemos uma greve. Durou 37 dias em 1993. Foram 37 dias para a gente conseguir reverter 7 demissões e tal. Não era, por isso que eu digo que não é, hoje é muito fácil ser militante do movimento sindical, porque todo esse caminho já foi percorrido, né? Então as coisas estão muito mais
consolidadas, as relações de trabalho são outras. Tem uma garotada aí que já tem uma facilidade que nós não tivemos quando fomos no movimento sindical. Mas aí você, além do movimento sindical, você enveredou para o partido político, ligado ao Partido dos Trabalhadores, militante, dirigente, partidário. Hoje você está na direção da macro, Estou na coordenação da macro ABC. E faço parte também da coordenação do setorial sindical, estadual e nacional do PT. Perfeitamente. Então, como é que você está vendo, como é que está o PT na região do ABC? Você acha que se a gente olhar para 5 anos atrás, o PT viveu um momento desesperador. Sei que você tem ligado, os membros também participam há muito tempo. O PT amargou aí um período muito triste, né? Bombardeado por todos os lados. Como é que está isso hoje? Melhorou alguma coisa? Olha, eu vejo assim, eu acho que melhorou e ao mesmo tempo mudou. Por que eu estou te falando assim? Melhorou e mudou. Eu lembro em 2002, Lula presidente, em 2003 Lula começa a governar o Brasil, e nós pegamos o país numa realidade difícil, de dificuldade, mas vinha um processo de governo do PSDB, daquele período, que existia um modelo de governo, de sociedade. Então, quando o Lula ganha a presidência da República, o Lula monta uma pauta de reivindicações e de transformações que a sociedade brasileira exigia e era necessário naquele momento. A questão de moradia, a própria questão da saúde, a valorização da educação, a melhoria nas condições de trabalho, o aumento do salário mínimo, aqueles aspectos todos daquele primeiro e segundo governo do Lula, que foi extremamente importante para o fortalecimento do modelo neoliberal que estava colocado naquele período. Você já tinha a ideia da moeda mais equilibrada, já não era tanto o país da grande inflação, agora a sociedade estava esquecida. Sabe? As pessoas que de verdade necessitavam da máquina do Estado estavam esquecidas naquele momento. Então a gente viveu o processo do governo Lula 1, governo Lula 2, o próprio governo da presidente Dilma, terceiro governo do PT, e antes do golpe, esse processo de redistribuição social, de entrega de mais condições, de melhores condições para a sociedade de modo geral. Além do modelo que a gente já vinha do PSDB dos anos anteriores. Por que eu falo para você que é diferente e é mais difícil hoje? Com o golpe que a presidenta Dilma toma, golpe imediato parlamentar colocado na presidente Dilma, muda a situação do país em que viés? Quando o Temer assume, a primeira coisa que ele faz é derrubar toda a estrutura da classe trabalhadora, na questão de recurso e na questão de direito de participação, de verdade, de grau de influência, de fortalecimento. Quando acontece isso, um problema. Nós já vínhamos para um desenho de sociedade onde os trabalhadores estavam tendo melhor acesso à questão financeira, ganhando um pouco mais, ao crescimento na realidade do salário mínimo. E eles vêm com uma pauta completamente diferenciada. Então, nos 2 anos de Temer e esses 4 anos de governo Bolsonaro, nos levou a uma condição muito pior do que quando nós ganhamos o governo contra o PSDB. Se a gente olhar hoje, por exemplo, a gente está falando do 5º governo do Partido dos Trabalhadores, ou 4,5, porque a Dilma sofreu o golpe. Sim, tá, foi só meio. Então, 4,5, olhando para o governo do presidente Lula hoje, você pode pegar, você abre o que o Lula fez no governo Lula 1, o que o Lula está fazendo no governo Lula 3, tem muito mais trabalho, tem muito mais desenvolvimento e tem muito mais programas do que o Lula fez.
E se começa a dialogar com as pessoas na sociedade, parece que as pessoas não reconhecem. Mas por que elas não reconhecem? Porque, na realidade, foi colocado um país à venda. Por mais que, lá nos anos 2000, tenham se tentado vender a estrutura de Estado brasileira, ela não estava tão deficitária como ela está hoje. Então, você vê um monte de programas novos que foram criados, uma situação econômica satisfatória, você vê um salário mínimo crescendo, você vê a questão do emprego, o índice de desemprego menor da nossa história. Sabe? Você olha os programas de sustentação, tipo o Pé de Meia que foi criado, que é muito melhor do que a gente fez lá atrás. Hoje você não está dando condição só para o universitário, você está dando condição para quem está iniciando a regra na questão disso. Se você for ver esses programas hoje, eles são melhores desenvolvidos, eles dão melhores condições. Meu próprio Minha Casa Minha Vida. Olha o que é o Minha Casa Minha Vida hoje, o grau de pessoas que ele atinge, o que era lá no início. Agora, no olhar da sociedade, pelas dificuldades criadas nos últimos 6 anos, parece que a gente está num buraco. Às vezes eu brinco, inclusive com amigos, eu falo assim, ó, eu acho que tem gente que estava feliz pagando R$ 9 no litro da gasolina. Hoje é 5,80, ah não, a gasolina está cara. Não, está na cara de alguém, porque o preço caiu, as coisas caíram, a gente sofreu essa tentativa nesses últimos momentos aí em função do que tem sido jogado com relação à questão do imperialismo, que é uma coisa que lá nos anos 2000 isso não era latente como ela é hoje. Hoje a gente existe uma necessidade, por exemplo, do Estado americano, dos Estados Unidos, deles voltarem a ter o domínio político, econômico e militar na América Latina, que não era uma coisa que a gente tinha lá atrás. Hoje em dia tem muita gente falando disso, dessa retomada a ofensiva norte-americana sobre a América Latina. De fato, o que está acontecendo na Venezuela mostra isso. Nossa, com muita clareza nisso. Então, essa dificuldade hoje não é porque o governo Lula não consegue se desenvolver. Nós estamos num outro modelo de sociedade e num outro modelo no mundo. É só a gente olhar o quanto a extrema-direita... Uma coisa é a extrema-direita, eu canso de falar isso para todo mundo. Outra coisa é as ações nazistas que têm acontecido no mundo. A forma que o fascismo cresceu durante esse período, nesses últimos 20 anos, que era uma coisa que a gente não tinha lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Essa retomada dessa lógica, sabe, só tem uma forma da gente mudar isso. Ou a América Latina, por exemplo, e a gente tem um personagem Lula de novo, do mesmo jeito que ele fez lá no início dos anos 2000, a gente tem que olhar para os governos progressistas na América Latina, a gente tem que olhar para os governos, sabe, nacionalistas na América Latina, porque a pauta hoje, na realidade, ela não é só econômica, ela não é só do cuidado do Estado, é uma questão da soberania. Como é que esses países vão fazer para sobreviver a essa tentativa dessa retomada norte-americana no sentido militar? Perfeito. O ano que vem, teremos eleições gerais no Brasil. E presidente da República, deputado estadual. O PT sempre teve uma dependência muito forte da personalidade, do que significa Luiz Inácio Lula da Silva. Você acha que... Como é que você está imaginando a eleição do ano que vem? Lula vai ter uma boa performance? Lula ganha? Como é que você está imaginando isso? Lula ganha. Eu sou daquele grupo dos otimistas que, se a extrema-direita continuar jogando do jeito que eles estão jogando, o Lula ganha no primeiro turno. E por que eu estou te falando isso? Pode até parecer assim, pô, é prepotência. Não é prepotência. É a questão de olhar. A América Latina e o Brasil nunca precisou tanto da figura de um personagem como Lula
como nesse momento. Às vezes a gente ouve matéria escrita, jornalismo falando assim: a extrema-direita tem vários candidatos à presidência da República. O campo da esquerda só tem o Lula, não tem mais ninguém. Tem uma coisa que é um ingrediente. Você também é da área da formação. Não é à toa que nós estamos aqui na Copa Acesso. Sabe, que é uma editora que prima por isso, que trabalha com esse resgate, com essa questão da transformação social das pessoas e dos indivíduos. Quando a gente chega num cara que nem o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula não é o candidato do PT. Você vê um monte de candidatos aí que os caras falam que a extrema-direita tem, mas não é um candidato único da extrema-direita. Não tem. Lula é bem maior. Lula é bem maior, o PT é bem maior do que os partidos de esquerda, sabe? Como algumas pessoas afirmaram na própria fala dele. Ele é uma ideia. Eu digo, Serginho, para as pessoas com as quais eu converso, o seguinte: se houvesse eleição para presidente do mundo, o Lula ganharia. Eu não tenho dúvida. Dado o tamanho que o Lula tem hoje. Não, o tamanho dele no mundo é extremamente importante exatamente por causa disso. Sabe? E olhando para a gente aqui no Brasil, o Lula ele é o cara que agrega essas questões e a proximidade do campo progressista, do campo da esquerda e de uma parcela enorme do centro. As pessoas insistem em dizer que o Lula é o único personagem da esquerda. Um cara que teve José de Alencar e Alckmin como seu vice, não é o cara do campo da esquerda. Ele abriu muitas portas. Não é o cara do campo da esquerda. E olha o que foi Lula com José de Alencar, que na época era do PL, coisa que ninguém fala hoje. José Alencar era do PL. E Lula foi lá e fizemos um acordo, e para o país inteiro, para nós do campo da esquerda, para o campo da direita e do centro do país, era o melhor vice-presidente que o Lula poderia ter naquele momento. Hoje nós temos o Geraldo Alckmin. Muito bom também. Muito bom também, com um ingrediente maior do que o Alencar. O Alencar ele era um cara de diálogo de uma parcela da indústria através da Federação Mineira. O Alckmin é um cara que, pela amplitude que ele teve como governador do estado de São Paulo, pelo trabalho que ele desenvolveu, ele é um cara que ele tem relação em todo o país com relação a isso. Ele não é um cara da Fies. Não é o cara da Fierge. É a última das grandes lideranças cunhadas no PSDB, né? Sim. O último. Então, olhando para esse cenário, eu vejo a possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno. Por quê? Porque a extrema-direita ela não se posiciona. Está desorganizado. O falar assim, eu tenho 5 candidatos, 6 candidatos à presidência da República, tu não tem nenhum. Nesse seu arranjo aí, você fala só, tem um monte de possibilidades. No nosso campo, a gente não precisa ter possibilidades. Nós temos uma presidência que está bem, que já foi testada anteriormente e ela era muito bem, tanto que pegou o país na dificuldade que o país estava, estourado como o país estava, e em 2 anos trouxe o país de volta ao patamar entre as 10 principais economias do mundo. Sim, verdade. Para quem tinha deixado em sexto, levaram a gente para a 14ª, 15ª, hoje nós estamos entre as 10 economias do mundo. Sim. Então, eu acredito que se eles não tomarem pé de verdade, construírem um projeto, sabe, e apresentar alguma coisa para a sociedade, porque eles não têm uma proposta clara para a sociedade brasileira. Verdade. Como eles governaram 6 anos sem ter uma proposta clara para a sociedade brasileira. Porque eles não têm programa de verdade que interesse para a sociedade. Nesse aspecto, eles não vão trabalhar conosco, eles não vão disputar conosco. E eu acho que eles estão demorando demais para preparar um nome.
Nosso país, Tomara que continue assim. o nosso país experimentar e a gente está aprovado, sabe? E a gente sabe o que ele consegue realizar. E tendo o apoio a esse novo governo, a tendência é que a gente volte a ser a sexta, a quinta maior economia do mundo de novo. Porque o homem não tem preguiça de trabalhar, não. Perfeito. Serginho, o que você deixa de recado aqui para os nossos telespectadores? Bem, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui e poder dialogar um pouco contigo sobre minha trajetória e esse momento todo que a gente está vivendo aqui no país. E assim, nós estamos aqui numa editora, Copa Acesso. O nome já diz, é uma editora. É quem reproduz, é quem faz, é quem constrói conhecimento. Traz informação, sabe? Traz aquilo que a sociedade desenvolve, que as pessoas desenvolvem, o que elas criam. A Copa Acesso não abriria espaço para qualquer pessoa ou para qualquer indivíduo vir aqui se não conhecesse a responsabilidade que essas pessoas têm. E assim, olhando para a Copa Acesso, o Brasil necessita muito hoje de nós. Quando eu falo de nós, eu falo do povo, eu falo da população brasileira. Esse final de semana, na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Brasília, no Rio Grande do Sul, o povo foi para a rua e deu o recado. Nós queremos um país mais sério, um país mais justo e um país mais igual. É isso que o governo do Partido dos Trabalhadores tem feito, é isso a proposta do presidente Lula para a próxima gestão. É um país mais sério, um país mais justo e um país mais com um olhar para o povo brasileiro. Então, Oxalá nos proteja e que Deus nos abençoe sempre. Valeu, Serginho. Muito obrigado por você ter aceito o convite para vir até aqui e falar um pouco com os nossos telespectadores. O Hora da Prosa vai ficando por aqui e a gente volta na próxima semana.